Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Elvio Figur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, paróquia de Tupãssi e Nova Aurora. Quero convidar você a interagir conosco através do Facebook, facebook.com/rádio da IELB. Anote também aí o nosso número do WhatsApp, 0 operadora 51 99348 9360. Você também pode ouvir ou baixar este programa em nosso podcast, no nosso site. Lá você pode encontrar outras séries de estudos bíblicos já apresentados aqui pela Rádio CPT. Muito bem, no programa de hoje nós queremos tratar dos assuntos que estão no capítulo de número 19 do Evangelho segundo Mateus. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Vamos tratar do assunto desse capítulo em 3 partes. No primeiro momento, a pergunta a respeito sobre o divórcio. Depois, o momento em que Jesus recebe as crianças. E, no terceiro momento, a pergunta a respeito do que devo fazer para entrar no reino dos céus, a pergunta do jovem rico. Então, veja que nós temos, em 2 momentos aqui, pessoas fazendo perguntas a Jesus e Jesus trazendo as suas respostas. Mas vamos à primeira delas, então. Versículos de 1 a 12, a primeira parte, quando Jesus fala sobre o divórcio. Diz o texto: depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguia, e ali ele curou os doentes. Até aí, tudo bem. Que muda essa rotina, né, que nós conhecemos da vida de Jesus, é o que está ali no versículo número 3. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram. A cada momento, apareciam pessoas fazendo perguntas para Jesus e tentando extrair dele alguma contradição ou algo que fizesse com que ele pudesse ser, então, acusado de heresia ou algo assim. E é o que acontece aqui nesse momento. Alguns fariseus, né, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, fazem a seguinte pergunta: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Veja que provavelmente esses fariseus sabiam a resposta que a religião judaica traz a respeito desse tema. Eles só queriam mesmo era testar Jesus, ver o que Jesus ia dizer a respeito disso. E Jesus não foge daquilo que está lá no Antigo Testamento e que aqueles fariseus certamente conheciam. Ele diz, Jesus, né, em resposta: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que dizem: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são 2, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Isso era de conhecimento, sem dúvida, destes fariseus. E Jesus precisa lembrá-los a respeito disso, né? Lembramos aqui que os fariseus estavam tentando achar alguma contradição em Jesus. E aqui Jesus, acertadamente, né, responde de acordo com o que as Escrituras dizem. Bom, se foi Deus quem uniu, quem somos nós para separar o que Deus uniu? Deus prometeu abençoar a união entre homem e mulher, entre marido e mulher, enfim. Portanto, cabe a nós, como seres humanos, preservar aquilo que Deus uniu. Se Deus uniu, não cabe a nós separar. Já não são 2 pessoas, acrescenta Jesus, mas uma só. Não são mais 2, mas apenas um. A profundidade dessa união, dessa aliança dentro da família que Deus espera. Diante dessa resposta de Jesus, os fariseus fazem uma nova pergunta. E eles vão mais a fundo no tema. Neste caso,
Por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Por que Moisés permitiu o homem mandar a esposa embora se der um documento de divórcio? Percebam que os fariseus não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus. Jesus respondeu corretamente. O que Deus uniu, o homem não separa, e aí a pergunta que eles fazem é justamente em cima disso. Mas então por que Moisés permitiu a separação se um homem fizer um documento de divórcio? E aí Jesus responde a eles no versículo 8. Moisés deu essa permissão por causa da natureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Jesus, por assim dizer, abre uma espécie de exceção aqui. O único caso é o caso de adultério. Percebam, o caso do adultério é também o descumprimento claro e direto de um dos mandamentos do Decálogo. Não cometerás adultério. Portanto, quando o adultério ocorre, há uma quebra da aliança, da promessa mútua de serem uma só pessoa. Né? E nesses casos, no caso bem específico, Jesus diz, olha, a não ser nesses casos, o homem não poderia dar carta de divórcio à sua mulher, de acordo com a lei de Moisés, né? De acordo com a lei que Moisés está nos colocando e está sendo lembrada aqui nesse diálogo. Os discípulos, vejam que agora não são mais os fariseus, mas os discípulos de Jesus que estão ouvindo essa conversa e compreendem certamente aquilo que Jesus está dizendo, e está dizendo isso, claro, de acordo com a lei do Antigo Testamento, de forma que os fariseus não dizem mais nada depois dessa resposta de Jesus, mas os discípulos fazem aquela brincadeira, né, uma sátira ou algo parecido, e dizem, bom, se a situação é assim, né, se é esta situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Melhor não casar. Pode ser um comentário talvez infeliz da parte dos discípulos, ou então eles buscavam, de fato, entender algo além disso. Aliás, é nesse sentido que Jesus vai trazer a sua resposta. Ele entende, claro, que os discípulos estão em dúvida a respeito de uma outra questão muito importante, por exemplo, relacionada a pessoas que de repente optam por não se casar, coisa que era comum naquele tempo e é comum hoje em dia também. Muitas pessoas simplesmente preferem não se casar. Então Jesus responde aos seus discípulos dizendo assim: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nascem assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino de Deus. Quem puder, que aceite este ensinamento. Jesus apresenta aqui três diferentes razões por que alguns homens não se dão ao casamento. Uns porque nasceram assim, daquelas pessoas que optam por não se unir em matrimônio, simplesmente porque não têm o dom, ou são incapazes, ou se sentem incapazes, talvez, de liderar uma família, e por isso acabam optando por simplesmente não contrair o matrimônio. Uns nasceram assim, outros porque foram castrados. A palavra pode parecer um pouco forte aqui, mas a gente precisa lembrar que na época de Jesus, no Oriente, né, especialmente, haviam os chamados eunucos, aquelas pessoas que eram castradas, né? Quer dizer, eram tirados os testículos, enfim, para que essas pessoas servissem como servos para um rei ou para uma pessoa importante da sociedade, para que
esse cidadão, né, esse eunuco, fosse então responsável por ajudar no cuidado das inúmeras esposas que esse rei ou que essa pessoa importante possuía. Então, era uma condição social amplamente conhecida nessa época, né? Então, eram os eunucos. E outros que não se dão a casamento, não se casam por causa do reino de Deus. Talvez aqui Jesus se referisse a alguns dos discípulos, não sabemos aqui, né? Alguns deles deixaram família para trás, outros provavelmente não tinham esposa e filhos, mas aqueles que deixam tudo para trás em função do reino de Deus. Talvez o próprio celibato possa ser incluído aqui, apesar de Jesus não usar diretamente esse tipo de palavra. O celibato, que é um costume católico, ele é muito posterior, né, dentro do cristianismo, mas de toda forma é uma maneira, né, de algumas pessoas, alguns homens, abrirem mão do estado matrimonial para trabalharem em prol do reino de Deus. O segundo trecho, a segunda parte, dentro desse capítulo 19 do Evangelho de Mateus, é o trecho dos versículos 13 a 15, um trecho curto, vamos ler, diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Esse texto é bastante conhecido, no momento em que algumas pessoas, né, trazem as crianças para que Jesus as abençoe. Jesus prontamente faz isto. Os discípulos, entretanto, parece que não gostaram muito dessa atitude do Mestre Jesus, mas Jesus traz um ensinamento muito importante a essas pessoas, e que vale, claro, para todos nós. Deixem que as crianças venham a mim. O reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças. Jesus certamente está se referindo à humildade, à sinceridade, o amor, o carinho, a espontaneidade, né, das crianças, e espera que os seus discípulos tenham esse tipo de atitude também na sua vida. Não só os discípulos naquele tempo, mas nós também. Assim nós chegamos, então, ao terceiro momento aqui dentro desse capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, aonde nós temos de novo Jesus sendo questionado, dessa vez por um jovem, um moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Vejam, observem a pergunta: o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus responde de acordo com a pergunta. Bom, se você quer fazer alguma coisa, né? Bom, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Se você quer fazer algo de bom, então é isso que você precisa fazer, guardar os mandamentos. E aí o moço pergunta: que mandamentos? Se Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não respeite respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. E aí o moço retruca dizendo: bom, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer? Vejam que ele insiste na questão do fazer algo para merecer o reino dos céus. E aí Jesus, então, claramente responde para ele: bom, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Só falta uma coisa: vai e vende o que você tem. Bom, esse não é um dos mandamentos. Definitivamente não é um dos mandamentos, mas está, de certa forma, implícito em todos eles, né?
é o mandamento de amar o próximo. Amar o próximo, ama o seu próximo como você ama a você mesmo. Parece que esse jovem, aparentemente, né, está, assim, com uma atitude egoísta, guardando dinheiro para si e assim por diante. Isso demonstra que ele, de fato, no fundo, não estava cumprindo o mandamento de amar o próximo. Né? Faltava os bons frutos na vida deste jovem, né? Os frutos dignos de arrependimento, né? Aquele que vive em temor e amor a Deus busca viver isso e praticar isso em relação ao seu próximo. Parece que era justamente o que estava faltando. Faltava, em outras palavras, a esse jovem, faltava nascer de novo. Né? Nascer de novo, aquela mesma questão de Jesus com Nicodemos. Esse jovem, assim como Nicodemos, conhecia os mandamentos, cumpria os mandamentos, etc, etc. Já tinha feito tudo o que era necessário, ao menos assim. Ele imaginava, mas lhe faltava alguma coisa. Né? Nascer de novo. Né? De fato, viver aquilo que Deus espera que a gente faça. Seguindo o texto, no versículo 22, nós vemos o seguinte: quando o moço ouviu isto, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus, então, disse aos discípulos. Observem, aqui de novo, depois do diálogo, Jesus tem uma conversa com os discípulos e dá a eles uma outra lição, em cima, claro, dessa mesma ideia do diálogo com o jovem rico. O que Jesus diz aos discípulos? Versículo 23, eu afirmo a vocês que isto é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É um texto bastante interessante, de fato, quase impossível. Né? Não vamos entrar aqui na questão do que é esse fundo da agulha, se é uma agulha de costura ou se é um buraco no muro de Jerusalém. Provavelmente aquele buraco, Jesus se refere àquele buraco no muro de Jerusalém, por onde as pessoas entravam, mas os camelos não podiam entrar, pelo seu tamanho, obviamente. Entretanto, de toda forma, é a dificuldade, né? Praticamente impossibilidade de se passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O que Jesus quer dizer com isso? Bom, provavelmente ele está se referindo a algo que faltava justamente no coração daquele jovem. Como eu disse antes, faltava talvez nascer de novo, né? A fé sincera, a fé verdadeira, a fé genuína que nasce de um coração de fato obediente a Deus e um coração de alguém que age como uma criança, né? Aqui a conexão com o trecho anterior. O rico, muito provavelmente, a grande maioria deles, né, talvez, estão tão apegados às riquezas, amam tanto as riquezas, que lhes falta amor ao próximo. Se fosse justamente esse o problema daquele jovem rico. Estava tão apegado às riquezas, amava mais as riquezas do que a Deus, ainda que obedecesse todos os mandamentos. Bom, faltava ali algo mais. Né? A sua fé não era sincera. Né? E os bons frutos não brotavam dessa obediência simples e objetiva dos mandamentos. Era necessário um apego de fato, uma sinceridade, uma honestidade que Jesus vai encontrar nas crianças e nas pessoas mais simples. Seguindo adiante, versículo 25, quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, então quem é que pode se salvar? De novo, aquele mesmo comentário, né, dos discípulos. E agora, né, bom, se é desse jeito, então quem é que pode se salvar? E Jesus olha para eles e diz, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E o Pedro, então, como porta-voz dos discípulos, diz assim, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Ou seja, ele está naquela mesma argumentação, nós fizemos algo, nós largamos tudo
e viemos para te seguir. Nós largamos até família, esposa, alguns de nós talvez nem tenham contraído matrimônio, né, relacionado com o texto anterior ali, os versículos 11 e 12 do capítulo 19, talvez Pedro se refira também a isso. Nós deixamos tudo, família, esposa, etc, etc, ou deixamos de contrair o matrimônio e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? Bom, aí Jesus também, né, dá a eles uma resposta bem clara. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Bom, Jesus então dá uma resposta. A dedicação daqueles discípulos, o seu empenho, claro, não passaria em branco. O galardão deles estava esperando por eles na eternidade. Entretanto, eles não deveriam desanimar de maneira nenhuma, porque naquele momento eles estavam entre os últimos, né? Entre os últimos, aqueles que servem. Né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que aqui no mundo são os primeiros, na eternidade serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A lógica do reino de Deus, de fato, não segue a lógica do mundo, a lógica humana. O que é grandioso para o mundo não necessariamente é grandioso no reino dos céus. Pelo contrário, né? Aquilo que é pequeno, a humildade, o amor, a atitude da criança, né? O empenho, o temor e o amor a Deus, que são vistos como coisas pequenas, muitas vezes, em nosso mundo, essas, de fato, são as mais importantes. Bom, nesse programa vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. No próximo programa, vamos estudar o capítulo de número 20 do Evangelho segundo Mateus. Foi um grande prazer estar com você. Volte a ouvir-nos no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe.